Olá, que bom ter essa companhia. Vamos fazer uma pausa no nosso dia. Um momento para a gente respirar fundo e falar de bem-estar. Sejam muito bem-vindos ao Med Talks. Como sempre, estamos aqui pontualmente às 5 da manhã com conteúdos para auxiliar e incentivar a busca por uma vida mais saudável através da informação. E hoje, o nosso papo é sobre um tema bem comum, mas que ainda gera muitas dúvidas: a intolerância à lactose. Sabe, o nosso corpo tem uma linguagem muito particular. E os desconfortos, as reações, eles são, na verdade, a forma que o corpo encontra para dizer que algo ali precisa de um pouco mais de atenção. Então, o primeiro passo para a gente encontrar o equilíbrio é justamente esse: aprender a ouvir, a interpretar esses sinais com mais cuidado, com mais curiosidade. E olha, quando o assunto é lactose, as mensagens costumam ser bem diretas. Talvez aconteça depois de consumir leite ou algum derivado, um desconforto na barriga, aquela sensação de inchaço, talvez um pouco de enjoo, gases ou até mesmo diarreia. Esses são os principais sinais de que o corpo está com alguma dificuldade na digestão. Mas o que exatamente está por trás desses sinais? O que acontece lá dentro do nosso organismo? Pois é, por trás dos sintomas existe um processo, uma razão biológica bem simples de entender. E quando a gente compreende isso, fica muito mais fácil lidar com a situação de um jeito mais consciente, mais tranquilo. Bom, tudo começa com ela, a lactose. É fundamental a gente entender que a lactose nada mais é do que o açúcar que já existe naturalmente no leite e em produtos como queijos, iogurtes, sorvetes, enfim, é uma fonte de energia, como qualquer outro açúcar. Só que para o nosso corpo conseguir aproveitar essa energia, ele precisa de uma ferramenta especial, a lactase. Vamos pensar nela como se fosse uma chave, sabe? A lactase é uma enzima que o nosso intestino produz com uma única missão: destrancar, ou seja, quebrar a lactose em pedacinhos menores. Só assim o corpo consegue absorver. E é aqui que está o ponto central de tudo. Quando não existem chaves suficientes, ou seja, quando a produção de lactase é baixa, a lactose chega inteira lá no intestino. E aí, as bactérias que vivem ali acabam usando essa lactose como alimento, num processo de fermentação. E é justamente essa fermentação que gera os gases, os ácidos e todo aquele desconforto que a gente falou lá no comecinho. Ok, agora que o processo ficou mais claro, qual seria o próximo passo nessa jornada? O caminho agora é buscar clareza. Entender qual tipo de intolerância e confirmar isso com um diagnóstico é o que vai nos ajudar a encontrar a melhor forma de seguir. Basicamente, existem 3 origens para essa condição. Tem a congênita, que é bem rara, que é quando o bebê já nasce sem conseguir produzir lactase. Existe a primária, que é a mais comum de todas, que é quando a produção dessa enzima vai diminuindo com o passar dos anos, naturalmente. E tem também a secundária, que pode ser até temporária, causada por alguma outra condição que afeta o intestino. Certo, mas diante de tantas possibilidades, como ter certeza do que está acontecendo? A resposta para isso não está no achismo, né? Está na investigação médica. O médico especialista, como um gastroenterologista, pode confirmar tudo através de exames bem específicos. Os mais comuns são o teste de tolerância à lactose e o teste de hidrogênio na respiração, que consegue detectar os gases daquela fermentação que a gente conversou. Procurar um profissional é, acima de tudo, um ato de autocuidado. E olha que interessante, com o diagnóstico em mãos, a nossa perspectiva muda. A gente para de focar no problema e começa a olhar para soluções. É totalmente possível viver em harmonia com o bem-estar, fazendo pequenos, mas importantes ajustes no dia a dia. E aqui tem um ponto que é crucial, super importante a gente esclarecer. Não se deve confundir intolerância com alergia. São coisas bem diferentes. A intolerância é uma questão digestiva, uma dificuldade com o açúcar do leite, a lactose. Já a alergia é uma reação do sistema de defesa, do sistema imunológico, à proteína do leite. E ela pode causar sintomas até mais sérios, na pele, no sistema respiratório. Então são 2 condições completamente distintas. A partir daí, a nossa atenção se volta para os alimentos. A lista inclui, claro, os mais óbvios, né? Leite, queijos, iogurtes. Mas é bom lembrar que a lactose pode estar um pouco escondida em produtos como bolos, biscoitos e vários outros alimentos processados. É por isso que criar o hábito de ler os rótulos com atenção se torna uma atitude fundamental. É um gesto pequeno de cuidado que, no final do dia, faz uma diferença enorme para evitar o desconforto e manter o bem-estar. Então, para a gente conseguir lidar bem com essa condição, existem basicamente 3 estratégias.
A primeira, claro, é fazer ajustes na dieta. A segunda é explorar o mundo de produtos sem lactose, que hoje, felizmente, é enorme e super acessível. E a terceira é o uso de suplementos da própria enzima lactase, que ajudam na digestão quando a gente consome antes de comer algo com lactose. No fim das contas, talvez a maior lição seja essa: encarar a intolerância à lactose não como uma limitação, mas como um convite. Um convite para a gente se observar mais, para ouvir com mais atenção o que o nosso corpo está dizendo e para fazer escolhas mais conscientes. É uma forma de nutrir uma relação de mais respeito e cuidado com nós mesmos. E essa é a essência da nossa conversa de hoje. Nós agradecemos muito a sua companhia em mais essa pílula de informação e reflexão aqui no MedTalks. Para quem quiser aprofundar um pouco mais e continuar essa jornada de autocuidado, fica o convite para acessar o nosso blog em mized.com.br. E se o seu formato preferido é ouvir, a gente também está no Spotify. É só procurar por Descomplicando a Saúde com SPASS, nossa plataforma de benefícios. Desejamos a todos muito bem-estar. Até logo!